Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página de abertura de hoje foi tirada do livro Amanhece, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Saudade e esperança. Nunca demais referir-nos ao imperativo da conformação e da serenidade que se deve manter na Terra, em apoio daqueles que te precederam no fenômeno da morte. Entendemos quanto dói o adeus entre aqueles que as dimensões vibratórias separam em campos diferentes da vida. Entretanto, se te encontras entre os que lastimam as perdas de seres queridos, compadece-te deles, auxiliando-lhes a sustentação com a tua própria fé. O pensamento é mensagem com endereço, e a tua saudade, quanto entretecida de angústia e pranto, é uma projeção de sombra e sofrimento que lhes arremessas em rosto, conturbando-lhes o coração ou obscurecendo-lhes os caminhos. Sobretudo, não te revoltes contra a divina providência, como se estivesse provocando a perpetuidade de tua dor. A desencarnação, sem complexos de culpa, é a melhor que pode acontecer a todos aqueles que partem no rumo de vivências novas na vida espiritual. Esse companheiro deixou o corpo depois de perigoso acidente circulatório, para não ser algemado à paralisia por longos meses. Aquele que se desvencilhou do envoltório material no curso de grave enfermidade, forrando-se a provação de contrair perturbações mentais irreversíveis. Outro liberou-se da experiência humana no instante áureo da juventude por haver encerrado o ciclo de resgates determinados, de modo a promover-se nas esferas de elevação. Outros ainda se desvinculam da veste física ante o alvorecer da existência, na condição de crianças que, por força do próprio passado, nos princípios de causa e efeito, terminam processos de luta reparadora que se achavam em cursos, muitas vezes conduzidos de um plano para outro, a fim de trocarem um corpo doente por outro mais habilitado à execução das tarefas evolutivas que lhes cabe sustentar. Diante dos chamados mortos, a quem tanto amas, não lhes agrave os problemas com as flechas vibratórias do sofrimento, marcado a fogo de inconformidade ou rebeldia. Padecendo embora o vazio na própria alma, ilumina a saudade com as preces da esperança e envia-lhes reconforto e encorajamento, amparo e consolação. Ora pela paz de quantos se te adiantaram na transferência para a vida maior e entrega-os a Deus na certeza de que Deus, em nos criando para o amor um pelos outros, jamais nos separaria os corações para sempre. Graças a Deus. Olá, eu sou Rosana Mondaini, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje vou trazer um estudo que preparei falando da Lei do Amor. Esse estudo foi baseado no capítulo 11 do Evangelho, dos itens 8 a 10, que é uma mensagem de Fênelon e Samson. Mas eu me detive mais à mensagem de Fênelon.
Mas eu já deixo aqui de antemão o convite para que vocês leiam, estudem esses itens, porque não terei tempo hábil para que eu possa trazer todo o conteúdo minuciosamente esclarecido. E é muito importante que todos nós leiamos e estudamos esse capítulo, porque esse capítulo está falando, esse item, perdão, ele está falando da lei do amor. E a lei do amor é um princípio fundamental do Espiritismo, que considera o amor como o sentimento mais importante para a humanidade. É o resumo de toda a doutrina de Jesus. É através da lei do amor que fazemos as nossas evoluções. Cada um de nós evolui através da aplicação da lei do amor. A lei do amor nos ajuda a elevar os instintos, que são os sentimentos primários, né? É algo primário que inicia em nós, são os instintos, e um pouco mais avançados em sua caminhada, esses instintos que trazemos desenvolvem as sensações. E à medida que vamos caminhando, pouco a pouco, e mais um pouco avançado e depurado, chegamos aos sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência, a ponto de Jesus ter dito: meus discípulos serão reconhecidos por tanto se amarem. Essa mensagem de Jesus se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35. Mas é amar como Jesus amou. E a gente costuma ouvir: é muito difícil amar como Jesus amou. De fato, de uma hora para a outra, amar como Jesus amou é difícil. Mas, à medida que vamos praticando a lei do amor, vamos fortalecendo esse sentimento, vamos fazendo com que esse sentimento se avolume dentro de nós. E demonstrando que é possível. Porque ele também falou: tudo que eu faço, vós podeis fazer também. Isso também foi dito por João, lá no capítulo 13, sendo que no versículo 15. Dando-nos a entender que nós podemos chegar à categoria do Cristo. E como vocês acham que chegaremos a esse patamar da categoria crística? Ou na categoria de espíritos puros? Será que nós conseguiremos chegar nessa categoria em uma única encarnação? Será que isso é possível? Uns dizem que sim, outros dizem que não. E você? O que você acha? Então vamos pensar juntos. Digamos que uma pessoa que conheça a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, hoje, mas ela se encontra numa idade mais avançada. Será que ela vai conseguir realizar a sua evolução? Será que ela vai conseguir se depurar tanto a ponto de chegar a vivenciar esse amor de que Jesus nos fala? Pasmem, ela pode chegar a ser.
né? Nós costumamos até dizer que a natureza não dá sabe. Mas olha só, ela vai conseguir se ela se despojar do orgulho, do egoísmo, da vaidade e de todos os outros sentimentos que dificultam a nossa caminhada, que dificultam o nosso crescimento moral, atrasam, né? Atravancam o nosso progresso. E pelo que Jesus disse, sim, nós podemos. E está na epístola, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, que se encontra assim: o amor cobre a multidão dos pecados. Isso significa que sim, uma pessoa pode alterar o mapa da sua vida, amando, ajudando, fazendo o bem. E quando nós estudamos, né, nós vamos lendo, vamos aprendendo cada vez mais, nos chegam livros maravilhosos que nos ajudam a compreender como isso é possível. No livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, é um livro antigo, ele nos mostra o quanto o nosso subconsciente é capaz de modelar a nossa vida de fato. Porque a nossa mente está muito presa a sentimentos negativos, às dores, aos traumas. E quando você entende que é através desses mesmos pensamentos, só que voltados para o sentimento do amor, as coisas boas, você vai reprogramando o seu comportamento. Como ele diz aqui, ó, você altera o mapa da sua vida. Você até mesmo cura através da sua fé, da sua emissão do pensamento positivo, as suas doenças, as suas dores. Por isso que Jesus, ao curar, ele sempre falava: a tua fé te curou. Não foi Jesus que nos curou, não é mesmo? Ele sempre disse para nós: a tua fé, mostrando o que eu disse ainda há pouco, que tudo que ele faz, nós também podemos fazer. E para reforçar isso, atualmente, Divaldo Pereira Franco nos diz sobre esse ensinamento uma frase que precisamos refletir bastante também sobre ela. O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Olha só. E quando conhecemos o amor, nós queremos mais dele. Quando a gente consegue entender que o nosso gesto é de amor, nós queremos fazer mais isso. Quando a gente consegue ver resultados positivos em nossas vidas, que o meu pensamento positivo mudou o mapa da minha vida, fez com que tudo desse certo para mim, dê certo para mim, eu vou querendo mais disso. E muda o mapa, muda o curso da minha vida. Me torna uma pessoa melhor, né? Nós continuamos querendo beber mais dessa fonte, vivenciar mais disso. É lógico, gente, é preciso querer mudar. É preciso fazer hoje, amanhã e depois. Ou seja, só por hoje, todo dia, eu emito para mim sentimentos de amor, palavras de amor. E com isso, eu vou também oferecendo para o outro, aquele que eu encontrar no meu caminho. Mas também, eu posso, ao desencarnar, continuar fazendo isso. E quando eu voltar, através da reencarnação, que é uma outra lei de Deus, eu vou potencializar isso em mim. E o Espiritismo, ele nos fala da reencarnação com muita propriedade, porque o Espiritismo
matou a morte. Já ouviram essa frase? É consoladora. Porque o Espiritismo considera a morte uma passagem e não o fim da vida. E as manifestações mediúnicas estão aí, comprovando isso, né? Todos os dias. O Espiritismo tirou a visão sombria da morte, mostrando que a morte é uma parte natural da vida. E que esse momento não precisa ser doído, nem sofrido. Porque as lembranças dos momentos felizes que tivemos com aquela pessoa que partiu, permanecerá em mim. Quer ver como é que isso é possível? Vamos fazer aqui um exercício rápido. Feche os olhos. Pense naquele seu ente querido que você tanto ama. Mas pense no momento feliz. Veja vocês, né? No momento feliz, que vocês consideram que seja um momento feliz. Sinta esse momento. Vocês vão ver que a sensação é maravilhosa. Por que isso? Porque o pensamento, ele foi buscar essa lembrança e trouxe esse efeito físico no seu corpo, que é através do sentimento. Olha que maravilha. Então, a morte passa a ser um até breve. Não é mais o fim. Não é o nunca mais. Isso não é consolador, gente? Pelo menos deveria. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido do Cristo. Porque ela traz essas verdades. Lógico, eu vou me entristecer? Sim. Eu vou chorar? Também, é normal. Eu vou viver meu luto. E é importante que se viva esse luto. Mas eu não preciso me entregar ao desespero. Ainda mais se eu sou espírita e sei que a vida continua. E que sei que se eu emitir o meu pensamento para o meu ente querido, vai chegar até ele. Mas não precisa ser aquele pensamento de dor e sofrimento, mas aquele pensamento de otimismo, de um até breve, de esperançoso, fazendo orações para que ele possa reconhecer o seu estado atual, né? E buscar o auxílio através da oração. Isso eu posso. Isso é um consolo para ele. Se nós fizermos uma análise mais profunda, nós nos daremos conta que esse sofrimento que eu falei, essa dor, pode estar, aí cada um faz a sua avaliação, sua reflexão, mas geralmente está envolvida no meu sentimento de egoísmo, ou da vaidade, ou do orgulho, que quero porque quero aquela pessoa ao meu lado. Ela está até sofrendo, está doendo, está doído, mas eu quero ela ali, mesmo sofrendo, mesmo com dor. E digamos que ela continue, o que vai acontecer? Muitas das vezes aquela pessoa continua cheia de sequelas, e que vai o quê? Me trazer outros tipos de dor e sofrimento, onde eu vou até considerar que eu não dou conta sozinha. E a morte, muitas das vezes, nos impede de passar por essa dor, por esse sofrimento. Não estou dizendo que não sentimos a falta da pessoa que partiu, mas precisamos refletir juntos com a lei do amor. Porque veja bem, gente, quando um ente querido se vai, geralmente ele é quem? É um pai, uma mãe, um filho,
ou um amigo muito querido, certo? Uma única pessoa, e que já me traz muita dor. Vocês já pararam para pensar na condição que o irmão parte? Porque quando ele parte, ele não perde, entre aspas, esse perder, né? Porque a gente perde coisas e não pessoas. Ele não vai ficar somente sem a esposa ou o esposo, a mãe ou o pai, o irmão, o amigo. Não, gente. Ele fica sem todo o grupo dele. Ele perde, entre aspas, todos no mesmo tempo. Vocês já pararam para pensar nisso? Daí a necessidade de orar por esses irmãos, para que ele encontre força e ele consiga encontrar esses outros entes queridos que já foram na frente dele, para levar o quê? Levar o consolo para ele, fazer com que ele entenda esse novo momento da sua vida, que na verdade não é novo, né? Porque através da reencarnação nós já fomos e voltamos várias vezes, mas é como se fosse novo. Mas voltando para a nossa linha de raciocínio, o que a doutrina fala que é o nosso planeta? Os espíritos nos dizem que o nosso planeta pode ser considerado um hospital para os que estão doentes moralmente, um presídio para aqueles que estão em débito com a lei de Deus, ou uma escola para aqueles que estão aprendendo as leis de Deus. E ao mesmo tempo, ele é tudo isso misturado. Porque nós não sabemos muito bem, ora quando estamos nos redimindo diante da lei, ora que estamos aprendendo e ora que estamos nos curando. Às vezes a gente até sabe, né? Mas é tudo isso junto e misturado. E para aquela pessoa que está no hospital e partiu, o que acontece? Aquela pessoa que está no hospital e recebeu alta, ela quer o quê? Que estava doente, ela quer receber alta para sair daquela condição. A pessoa que está na prisão, o que ela quer? A liberdade. Ela quer sair daquela prisão. E aquele que está na escola? Quem está na escola busca o quê? Passar de ano, não é mesmo? Mostrando que aprendeu. Se nós olharmos para a morte desta maneira, suaviza aquele sentimento, suaviza o nosso luto, porque ele foi com uma dessas condições. Nós não sabemos o nível, mas ele partiu com uma dessas condições. E muitas das vezes parte antes para não se comprometer diante da lei de amor e das outras leis de Deus. Então, gente, é o tempo todo a lei do amor atuando em nossas vidas, nos ajudando a nos tornarmos pessoas, espíritos melhores a cada momento. E é justamente através dessa lei do amor que vamos conseguindo progredir nessa alegre evolução. Porque é para ser alegre, é para ser leve. Não foi assim que Jesus falou? O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Quem coloca peso somos nós. Por que fazemos isso? Por não compreender a lei do amor. O amor é de essência divina. E todos nós, indistintamente, pode ser o espírito mais atrasado aqui na Terra, ou mais evoluído. Todos nós fazemos a nossa evolução através da lei do amor. Porque nós trazemos o fogo sagrado. Nós somos a centelha divina, essa essência divina, esse germe que se desenvolve e cresce com a lei do amor, através da nossa moralização, através da inteligência. Daí o efeito da lei do amor ser a melhora, o melhoramento moral de cada um de nós.
e mostramos de fato que melhoramos sempre que aqui voltamos, através da lei da reencarnação. E o mais rebelde e o mais vicioso se reformarão, assim como nós, é fato. À medida que vão observando os benefícios que aqueles mais adiantados vão demonstrando, praticando, né, a lei maior, que é amar ao próximo como a si mesmo. Cumprindo a orientação: não faça aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que esteja ao seu alcance. Daí a necessidade dessa convivência com aqueles que estão mais atrasados, com aqueles que estão mais adiantados. Porque os mais adiantados olham para o comportamento daqueles mais atrasados e já conseguem refletir: opa, isso eu não quero mais para a minha vida. E os mais atrasados, olhando para o comportamento dos mais adiantados, vão dizer: epa, eu quero isso para a minha vida. Lógico, gente, tudo num grau possível, né? No nível de amadurecimento de cada um, tá? E Fenelon termina a sua mensagem nesse capítulo dizendo para nós, né? Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil, eu sei, praticá-las. Porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. E vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. E nós, gente, estamos nesse momento, no momento da transição, no momento de separar o joio do trigo dentro de nós, para que fora, no momento da ceifa, possamos nós estar do lado do trigo e continuar nessa caminhada evolutiva, como eu disse, nessa alegre evolução. E não tem outro caminho, outra porta que não seja a porta da morte. Mas não mais aquela morte sofrida e doída, mas hoje aquela morte renovadora, através da lei do amor. Porque voltaremos para vivenciar amplamente essa lei do amor. Porque Jesus nos falou: eu vim para que tenhas vida, vida em abundância. Então vamos viver. Deixa fluir o amor. Vamos viver o amor. Era isso que eu queria trazer no estudo da noite de hoje. E deixo aqui o meu sentimento de amor, de consolação para aqueles que tiveram os seus entes partindo para a pátria da espiritualidade e dizendo para eles: até breve, nós vamos nos encontrar de novo. Um grande beijo para vocês. Vamos agora continuar com os nossos pensamentos envolvidos, depois dessa mensagem do Evangelho. Vamos trazer Jesus para os nossos pensamentos, para te agradecer, Divino Mestre, por tanto amor envolvido, por todas as bênçãos, por todos os consolos, por todo esse amparo que recebemos de Ti e dessa espiritualidade de luz que nos acompanha, sempre no propósito, Senhor, de nos acalmar, de nos tranquilizar, de nos esclarecer e libertar dessas amarras que ainda trazemos em nós
e que dificultam a nossa caminhada. Mas temos a certeza, Senhor, de que o Senhor estará sempre conosco, nos incentivando na prática do amor, nos incentivando na compreensão, que possamos cada vez mais caminhar com os passos firmes para a frente e para o alto, nessa alegre evolução. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.